Boa tarde. Novamente estamos iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, abordando no capítulo 4 do livro Em Busca da Verdade, o item Perder-se e Achar-se. Vamos para a nossa introdução, através de um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, referência à passagem da Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar o nosso estudo. Emmanuel, de forma sutil, sempre nos convidando à meditação, à reflexão. Porque quando ele coloca de uma forma indireta, quem vive, nós devemos refletir se podemos ou não nos incluir. Em seguida ele acrescenta, segundo as leis sublimes do Espírito, viver-se segundo as leis sublimes do Espírito é viver em estado de integração com o Evangelho do Cristo. É perceber na existência da realidade espiritual da vida e nas leis divinas o equilíbrio e a harmonia perfeitas, facultando ao espírito, mesmo encarnado, no mundo de provas e expiações, viver de forma diferente da maioria que ainda não usufrui esse nível de consciência. Então Emmanuel diz, quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, o resultado é respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pôs os pés. Ou seja, independe de estar no mundo de provas ou de expiações, independe do lugar, do nível evolutivo em que o planeta se situe, as questões de ordem material, percebidas à luz do espírito imortal, deixam de exercer encarceramento, desequilíbrio ou morte, em termos espirituais, para aquele espírito. Dizemos assim morte em termos espirituais, porque, na verdade, viver em estado de inconsciência, achar que a vida na Terra está sob o domínio do alheio, de que não há um poder integrador, organizador e determinante do processo evolutivo de onde nos situamos, é viver de forma inconsciente e é viver em termos de morte espiritual. Então ele diz, avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. De fato, percebendo a vida integrada nas leis divinas e na realidade do espírito imortal, o novo entendimento e compreensão da existência em si mesmo estabelece-se de forma profunda no espírito, fazendo com que ele torne-se instrumento de atuação das leis divinas junto aos benfeitores espirituais, integrando-se em termo de harmonia e de paz na vida, quer esteja no corpo, quer esteja fora dele. Bom, com essas reflexões, vamos para o nosso tema Perder-se e Achar-se. Esses primeiros capítulos do livro Em Busca da Verdade continuam aprofundando e distendendo a compreensão sobre a parábola do filho pródigo. Perder-se e achar-se tem a ver indiretamente com a parábola, e nós iremos continuar
fazendo as análises que iniciamos nos nossos estudos anteriores. Sempre lembrando que em nosso canal no YouTube, assim como no da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, podem ser encontrados os vídeos dos estudos anteriores, para aqueles que estejam tendo alguma dificuldade em acompanhar os nossos esclarecimentos. Vamos para o primeiro slide. O ser amadurecido pela dor redescobre que tem um Pai misericordioso, que nem sequer o censurou quando ele partiu ou dificultou a sua viagem, mas que, com certeza, o espera na sua afeição não ultrajada. Então, Jesus se refere ao fato que se deu a consciência de despertamento que o filho mais jovem teve ao perceber o erro cometido e o desejo do retorno à casa do Pai. E nesse desejo, ele percebe a figura do Pai misericordioso na parábola como representativa para cada um de nós do acolhimento que as leis divinas, que a espiritualidade elevada, representativas do Pai, nos acolhem e nos amparam, sobretudo ao expressarmos desejo de reintegração, harmonia com as leis divinas. E aí, Joana lembra que esse Pai não censurou quando ele partiu e não dificultou a sua viagem. E estava continuando íntegro no seu sentimento de amor paternal por seu filho. É a representação simbólica do mesmo amor de Deus para com todos nós. Não importa o nível de desatinos, de erros que tenhamos cometido. Se cai a ficha e buscamos de forma sincera o amparo e a assistência do Pai, dos benfeitores espirituais que o representam, eles estão prontos para nos acolher e nos amparar. Prossigamos. Essa conquista da consciência do si mesmo é a chave mágica para a decisão de voltar para casa. Para casa, aqui está em itálico, justamente porque não é para casa material. É para casa espiritual em termos de integração com as leis divinas, de retornar às experiências de identificação com a vida. Então, essa conquista da consciência de si mesmo aqui é simbolizado como o passo decisivo para o desejo que brota em nós de vivermos em harmonia, em paz, em integração com a nossa verdadeira natureza, que é a espiritual. Prossigamos. No processo de aquisição da consciência, por desconhecimento da realidade, por presunção e fatuidade, muitos perdem-se e transitam imaturos no prazer, desperdiçando a juventude, até o momento em que surge uma seca. Uma seca aqui colocada em itálico por Joana, porque é a expressão simbólica de dificuldades, de problemas mais intensos que surgem na vida de qualquer um de nós. Então, ao surgir aquele momento, né, de recebermos aquela sacudidela para as questões espirituais da vida, é o símbolo do que aconteceu com o filho mais jovem. Faltam as energias para o prosseguimento
e o indivíduo cai em si. Então, nós temos várias representações desse cair em si, né? Nas letras evangélicas, a queda de Saulo de Tarso do cavalo, quando veio a despertar, o despertar de sua consciência para os erros que estava cometendo em atrocidade aos cristãos, e vem a tornar-se o Paulo de Tarso. Dá-se na vida de qualquer um de nós, aonde, através de uma vida de fuga à nossa verdadeira natureza espiritual, enfrentamos de sabores e sofrimentos de tal intensidade que não dá mais. E percebemos nisso um chamado a um novo direcionamento da nossa vida. Agora em harmonia, em busca de integração com os ideais espirituais elevados. Achar-se é muito mais importante do que achar. Achar-se, quando se está perdido em si mesmo, é de relevância psicológica, de verdadeira cura, de reabilitação, de autoencontro, de amadurecimento para o estado luminoso. Então, é evidente que não se trata de achar algo em termos externos ou materiais. É o estabelecimento do autoencontro, né? Quando se está perdido em si mesmo e não no espaço-tempo. É interessante quando Joana lembra nessa série de posicionamentos de verdadeira cura, de reabilitação, de autoencontro, de amadurecimento para o estado luminoso. O estado luminoso é o estado de integração profunda com a espiritualidade, com o nosso self, com o nosso si, como também Joana utiliza muito. Esse estado, ele é colocado como o pico, o cume mais alto desse nosso trabalho de despertamento espiritual, que vai sendo paulatinamente aprofundado na série psicológica de Joana de Ângeles. Prossigamos. Achar-se é uma necessidade do si mesmo para desfrutar da alegria de viver, não sucumbindo em distúrbios de conduta sempre lamentáveis. Importante aqui uma reflexão mais estendida sobre o que Joana coloca para nós. Nesse trabalho de achar-se a si mesmo, de estabelecimento maior, como vimos, do chamado estado luminoso. E aqui Joana vai adentrando-se ao dizer, para desfrutar a alegria de viver. Porque, de fato, quando nos percebemos integrados nos ideais espirituais da vida, nos propósitos que nos trouxeram à presente encarnação, aí vem um nível de satisfação, de paz interior, de alegria de viver, que não depende mais das circunstâncias temporárias que nos envolvam. E por isso ela acrescenta, não sucumbindo em distúrbios de conduta. Porque os distúrbios de conduta têm a ver com o passado delituoso, com a chamada sombra coletiva e sombra individual, que agora não teria mais ou não tem mais predominância ou influência nas nossas escolhas e nas nossas atitudes atuais.
Então, desaparece as possibilidades de sucumbir, de cair face conflitos, vícios ou desequilíbrios do passado, que agora já teriam sido ressignificados plenamente. Quando se pensa que o cosmo possui um sistema de natureza moral, organizador, descobre-se alegremente que a vida oferece processos evolutivos que impulsionam o engrandecimento pessoal e a plenitude ou individuação. Vamos refletir um pouco mais sobre esse tópico desse parágrafo. Quando se pensa que o cosmo possui um sistema de natureza moral. Essa é a grande realidade da vida. É que por trás de tudo que move as várias dimensões da existência, e não só pelas leis físicas estabelecidas no quadro evolutivo dos planetas, há uma integração mais profunda e maior com a lei do amor, que é a lei moral que governa não só a Terra, governa o cosmos. Quando se percebe que há essa integração de harmonia plena, infinita, descobre-se alegremente que a vida oferece processos evolutivos que impulsionam ao engrandecimento pessoal e à plenitude ou individuação. Estar-se consciente disso nos dá um passo a mais em termos de integração com os objetivos maiores da vida, de uma forma universal. Por isso, Joana coloca aqui, que impulsionam ao engrandecimento pessoal, à plenitude ou individuação. Vamos entender essa última linha. Engrandecimento pessoal, à plenitude ou individuação. Na verdade, ao trabalharmos essas possibilidades que aqui nos são apresentadas, nos desvestimos das capas temporárias que já assumimos na nossa caminhada evolutiva ao longo de dezenas de centenas de encarnações. E vamos nos percebendo mais como individuação, ou seja, como resultado que não é mais a identificação com determinada experiência encarnatória que tivemos, mas é como a soma, a integração de todas elas, nos habilitando cada vez mais a voos mais altos em termos de plenitude e identificação suprema com o Pai. Aqui indiretamente está presente aquela frase do Cristo: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o alvo no qual vai sendo direcionados todos os processos evolutivos. Pode-se alcançar esse crescimento sem que se passe compulsoriamente pelo insucesso do ego, pelas incertezas do self, realizando-se a viagem de volta a casa em clima de alegria. O que é que Joana está falando aqui? Vamos tentar extrair o subsídio espiritual presente. Vejam. Joana fala sobre as possibilidades de integração na realização da viagem de volta à casa do Pai, através da metodologia planificadora e profunda do amor, sem estarmos
ressignificando um a um, através de opções às vezes dolorosas nos processos reencarnatórios. Nós somos chamados, a possibilidade que existe de darmos o que poderia ser chamado na física quântica, um salto quântico, uma integração com um novo nível de consciência, aonde as aberturas que ofereçamos em termos de consciência desperta, tornarmos-nos aprendizes naturais e espontâneos, a máxima integração no objetivo do amor, da caridade e da vivência do bem. Esse é o caminho ideal do retorno à casa do Pai. E não o caminho através do mapa de provas e expiações, característica do planeta, mas sim pela nossa integração com os ideais maiores da lei de amor. É isso que Joana aqui nos chama a essas possibilidades, sem sucesso do ego, sem incertezas do self, e realizando-se a viagem de volta à casa do Pai, em clima de alegria. Porque, na verdade, ter uma vida plenamente identificada com os propósitos elevados das leis divinas é para ser uma vida de alegria, de plenitude íntima, de bem-estar. E quando assim não acontece, algo está errado em nós mesmos. De alguma forma sutil ou indireta, estamos sendo vítimas do ego, dos desequilíbrios atinentes a ele, da fomentação do orgulho e do egoísmo. Jesus concebeu e expôs a parábola do filho pródigo para demonstrar que ele viera para esses sofredores e desorientados, que ele encontraria e reconduziria as suas origens na expressão do Pai misericordioso. Interessante, né? O ponto em que nós vamos sendo levados a entender a parábola do filho pródigo. Nela, Jesus colocou de forma indireta e sutil o convite aos fariseus, aos judeus daquela época, que se encontravam sofrendo e estavam desorientados, a se reintegrarem com as leis divinas no retorno à casa do Pai, aonde o amor e a misericórdia do Pai estariam sempre presentes, aguardando. Que eles não tivessem receio nenhum. Através de Jesus, o Pai, Deus, restabelecia o convite planificador de integração, primeiramente aos judeus, que recebiam ali o convite direto, e indiretamente a todos nós, até o presente. Então, prossigamos. O que ele conseguiu com êxito retumbante, demonstrando subrepticiamente aos seus antagonistas que, de alguma forma, eles estavam perdidos, mas que também estavam sendo encontrados, tendo a chance de retornar à casa paterna. Que maravilha, não é? Na parábola do Cristo, em termos simbólicos, a condição e situação daquele filho mais jovem se perceber perdido era o símbolo do que estava havendo com o povo judeu em relação às leis divinas e em relação ao Pai Criador. Mas que ali na própria parábola, Jesus deixava bem claro, eles podiam e deviam retornar às suas origens.
a harmonia com a casa do Pai, com as leis divinas. O desafio de Jesus prossegue na atualidade, com as mesmas características representadas no seu chamamento à consciência de felicidade, naturalmente, para aqueles que a perderam ou não a tiveram. Então, o convite continua atualizadíssimo para cada um de nós. Na parábola, podemos nos identificar no estado de sofrimento, de dúvida, de sentimento de separação de Deus, vivenciado pelo filho mais jovem, e que ao cair em si, deu o passo de retorno à casa do Pai. Naturalmente, o convite é feito também a qualquer um de nós. Reflitamos. Qual o nível de felicidade e de plenitude que eu percebo estar vivenciando? Se é imperfeito, se é duvidoso, ou até mesmo se nem existe, é porque eu me afastei muito da casa do Pai. E estou recebendo o convite de retorno através da parábola do Cristo, através do estudo que Joana de Ângeles nos possibilita de aprofundamento dos ensinos de Jesus. Estamos assim chegando ao término desse tópico tratado hoje. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.